Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre nós, em nome de Jesus, que assim seja sobre você e sobre os teus familiares. Estamos refletindo sobre o livro O Caminho a Cristo e eu convido você a fazer mais uma reflexão juntamente comigo sobre mais um parágrafo do capítulo intitulado O Privilégio de Falar com Deus. Esse capítulo fala exclusivamente sobre o poder da oração, sobre a prática da oração. Acompanhe junto comigo. Precisamos nos reunir em torno da cruz. Precisamos nos reunir em torno da cruz. A cruz de Cristo, a cruz do Calvário, é o centro da nossa fé. O que aconteceu lá foi a maior demonstração de amor que Deus poderia revelar. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Aquele verso tão conhecido dos cristãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está a prova do amor de Deus. Esse versículo nos faz pensar que o sacrifício de Cristo na cruz foi individual, foi em favor de cada um de nós. Foi em meu favor e foi em teu favor. Se tivesse uma única pessoa nesse mundo pela qual Jesus tivesse que dar a sua vida e se sacrificar, seria por mim, seria por você. Se nós fôssemos a única pessoa, ele teria vindo e teria morrido em nosso lugar, em nosso favor. Muitas pessoas não entendem o que aconteceu na cruz de Cristo, na cruz do Calvário. Foi um sacrifício salvífico, foi um sacrifício para a salvação, foi uma substituição. Quem deveria morrer daquele jeito, quem deveria ser condenado daquele jeito e quem deveria permanecer eternamente na morte, na prisão da morte, seria cada um de nós. Deveria ser eu, deveria ser você, que deveríamos estar lá pregados naquela cruz, sem esperança e condenados à morte eternamente. Mas Jesus fez uma troca. Ele assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa culpa, os nossos pecados recaíram sobre ele. E ele pagou o preço pela nossa salvação, o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Esse é o preço da nossa salvação. Então o sacrifício de Jesus também foi um sacrifício escatológico em nosso favor, para nos livrar da condenação, para nos livrar do poder da morte. Porque o seu sacrifício não acabou ali na cruz do Calvário. Ele ressurgiu dos mortos glorificado, com um corpo celestial, com um corpo imortal, como Deus. Eternamente ele vive. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No livro de Romanos diz, no capítulo 5, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Poderia ser que por alguém bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco. A cruz do Calvário é a prova concreta do amor de Deus por cada um de nós. Precisamos nos reunir em torno da cruz. O Cristo crucificado deve ser o tema de nossas meditações e de nossas conversas. Quão pouco falamos do sacrifício de Jesus em nosso lugar, em nosso favor. Quão pouco meditamos no significado da sua morte. Eu convido você a ler esse livro, Caminho a Cristo. Aqui há um capítulo que fala exclusivamente sobre o amor de Deus.
Como Deus revela o seu amor para cada um de nós. A natureza é uma revelação do amor de Deus. Cada flor que desabrocha é um grito de Deus dizendo, eu te amo. A revelação, a palavra de Deus, é uma demonstração do amor de Deus, é Deus falando conosco. Mas a maior de todas as revelações desse amor está no que ele fez no Calvário, na cruz do Calvário. Ali está a prova, como disse Paulo no livro de Romanos, capítulo 5, a prova concreta do amor de Deus. Somente aos pés da cruz de Cristo podemos avaliar o nosso verdadeiro valor. Ali nós podemos medir o quanto nós somos amados, o quanto Deus quer nos ter com Ele, o quanto nós valemos aos olhos de Deus. Então, deveríamos meditar mais, falar mais. E aqui diz assim, que o Cristo crucificado deve ser o tema de nossas meditações e de nossas conversas, e de nossas mais alegres emoções. Devemos nos alegrar por isso também. É contraditório, não é? Há pessoas que só lamentam, sentem tristeza quando pensam no sacrifício de Jesus. Mas ali houve uma vitória definitiva sobre as forças das trevas, sobre o mal. Ali está a nossa vitória. Louvado seja Deus pelo seu grande amor, pelo seu sacrifício. E devemos, então, sentir essas alegres emoções pela prova do amor de Deus. Devemos ter em mente cada bênção que recebemos de Deus, não perder do nosso pensamento que constantemente nós recebemos essas bênçãos de Deus. Então, nas nossas orações, nós temos que ter esse espírito, esse sentimento de fé, de gratidão, de emoção e de reconhecimento pelas bênçãos de Deus. E a maior de todas elas foi a morte de Cristo na cruz, em nosso lugar, em nosso favor. E foi a sua ressurreição gloriosa, vencendo a morte definitivamente, como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15. Ao percebermos seu grande amor, ao termos vislumbres desse grande amor, devemos estar dispostos a confiar tudo nas mãos que foram por nós cravadas na cruz. Sim, essas mãos levam as marcas eternamente. Diz lá o profeta no Antigo Testamento que um dia, lá no céu, no reino de glória, no reino de luz, onde Deus habita, muitos irão perguntar para Jesus: que feridas são estas nas tuas mãos? E a resposta será: são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus levará eternamente as suas marcas de sacrifício, nas mãos, nos pés, no lado, na fronte. Ali estará a prova eterna do quanto Ele nos ama, do quanto somos amados por Deus. Pense nisso quando você orar. Certa vez eu li uma poesia de alguém que escreveu essa poesia. Essa pessoa estava visitando a colônia de Macau, no sul da China. É uma colônia portuguesa. E nessa colônia tinha as ruínas de uma antiga igreja, das quais só restava a fachada da igreja. E no topo dessas ruínas tinha uma cruz de pedra. E essa pessoa, inspirada nessa cena, ela olhou para aquela cruz e compôs essa poesia. Sim, a cruz de Cristo canto, majestosa e triunfal. Perde o mundo o seu encanto ao fulgor deste fanal.
Altaneira sobre a ruína, ergue a cruz seu esplendor. Corre o tempo, rolam tronos, e nada quebra o seu valor. Dor atroz e suprema angústia se ajuntaram lá na cruz. Alegria e bênçãos sempiternas, nela nos comprou Jesus. Esse foi o preço da nossa redenção. E é sobre esse preço que nós temos que nos reunir com fé, em oração. E as marcas do sacrifício estarão em suas mãos, em seus pés, em sua fronte, em seu lado, eternamente. Sim, Jesus não podia descer da cruz, porque ele estava escrevendo o nosso nome na palma das suas mãos. Nós temos o nosso nome escrito com sangue nas palmas das mãos de Cristo, eternamente. Minha vida entrego em suas mãos. Nelas deixo estar minha oração. Nessas mãos estão gravadas o meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Sim, o nosso nome está gravado eternamente nas mãos de Cristo. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-nos não será possível, pois tem sobre as mãos o nosso nome lá no céu. Então, toda vez que você orar, saiba que você está orando a um Deus de amor, de misericórdia e graça, que está atento às suas necessidades e ouve as suas orações e as responderá no seu devido tempo, porque Ele é onisciente. Ele sabe e conhece o fim desde o princípio. Sabe o que é melhor para nós. Confie nesse Deus. Confie no seu amor. Confie em Jesus como teu Salvador. Como teu bendito sumo sacerdote, como diz lá no livro de Hebreus. Aquele que se apresenta diante do Pai em nosso favor, que é o sacerdote e que é a vítima ao mesmo tempo, que é o sacrifício ao mesmo tempo. E por meio do seu sangue ele clama em nosso favor, para que recebamos tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que pedimos em oração conforme a vontade do Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito de Deus. Tá bom? Pense nisso. Eu invoco sobre você nesse momento a bênção do Eterno, a mesma bênção que Ele prometeu que daria aos seus filhos quando Ele disse: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja sobre a tua vida, sobre a vida dos teus familiares, conforme a palavra e a promessa de Deus, o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus.